O telefone de João vibrou no bolso enquanto ele caminhava pela calçada molhada de chuva em Lisboa, e ao puxá-lo, viu a mensagem de Miguel: "Preciso falar contigo." Agora. Antes que pudesse responder, Miguel surgiu da esquina, os olhos vermelhos de raiva, e o empurrou contra a parede, sussurrando: "Você é gay. Como pôde esconder isso de mim?" Mas em vez de negação ou medo, João sentiu um alívio estranho, e no silêncio que se seguiu, Miguel desabou em lágrimas, confessando que ele próprio lutava com os mesmos sentimentos havia anos. João piscou, atordoado, o coração acelerado como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Eles se conheciam desde o ensino médio, onde Miguel sempre o via como o queridinho do professor, o aluno perfeito que tirava notas altas e seguia todas as regras. Miguel, por outro lado, era o rebelde, o que fumava escondido no banheiro e desafiava os professores com respostas sarcásticas. Agora, ali na rua movimentada do Bairro Alto, com o som de fados e quando de um bar próximo, tudo mudava. João havia sido descoberto por acidente, uma foto antiga no celular, deixada aberta por descuido durante uma festa da universidade. Ele esperava rejeição, talvez até violência, mas Miguel, o durão Miguel, chorava como uma criança. "Eu pensei que era o único", murmurou Miguel, limpando o rosto com a manga da jaqueta de couro gasta. João hesitou, mas estendeu a mão, tocando o ombro dele: "Não é o único." "Mas por que agora? Por que me confrontar assim?" Miguel ergueu os olhos, cheios de confusão. "Porque eu vi aquela foto e senti inveja. Inveja de você ser livre o suficiente para ter alguém." A conversa os levou a um café escondido, onde o cheiro de pastel de nata misturava-se ao vapor do café forte. Sentados em uma mesa de canto, João contou sua história pela primeira vez. Cresceu em uma família conservadora em Porto, onde o pai, um engenheiro rígido, esperava que ele seguisse os passos tradicionais: universidade, carreira estável, casamento com uma boa moça. A mãe, devota católica, enchia a casa de crucifixos e orações diárias. João descobriu sua orientação aos 15 anos, durante um acampamento escolar, quando se apaixonou por um colega de turma. Mas o medo o silenciou. Ele se enterrou nos estudos, tornando-se o aluno modelo para compensar o pecado que carregava dentro de si. "Ser o queridinho do professor era minha armadura", admitiu João, mexendo o açúcar no café. "Se eu fosse perfeito em tudo, talvez ninguém questionasse o resto." Miguel ouvia, assentindo devagar. Sua vida era o oposto: pais divorciados, mãe trabalhando em 2 empregos em Almada, pai ausente. Ele se rebelava contra tudo, mas no fundo, era uma forma de mascarar sua própria confusão. "Eu namorei garotas para provar que era normal", disse Miguel, a voz baixa. "Mas sempre soube que era mentira." "E você? Você parecia tão certinho, tão hetero." "Eu te odiava por isso." João riu amargamente. "Odiava? Eu te admirava. Você não ligava para o que os outros pensavam." Aquela noite marcou o início de algo inesperado. Miguel pediu ajuda para estudar. Ele estava reprovando na Universidade de Lisboa, cursando engenharia mecânica por pressão da mãe, que via nisso a salvação da família. "Se eu não passar, ela me mata", brincou ele, mas João via a seriedade nos olhos dele e concordou em ajudar, marcando sessões semanais na biblioteca da faculdade. No começo, era só matemática e física, equações rabiscadas em cadernos amassados. Mas entre as explicações, conversas profundas surgiam. Miguel contava sobre as brigas em casa, como a mãe o pressionava para ser homem de verdade, casar e ter filhos. João compartilhava o peso das expectativas do pai, que já planejava apresentá-lo a filhas de amigos. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. "Aqui em Lisboa é mais fácil", disse João uma vez, "mas volte para o interior e veja os olhares." Miguel concordava, lembrando de um primo que foi expulso de casa por ser gay. As sessões de estudo viraram encontros regulares, e a tensão crescia. Um toque acidental na mão, um olhar prolongado, João sentia o coração disparar. Ele sabia que era perigoso, Miguel ainda lutava com sua identidade, e qualquer passo em falso poderia destruir tudo. Mas o conflito interno o consumia, valia a pena arriscar a amizade por algo mais. Uma noite, após uma sessão exaustiva, eles caminharam pelo Tejo, o rio refletindo as luzes da cidade. Miguel parou, virando-se para João. "Obrigado por isso. Por me ajudar. E por me entender." João sorriu, mas dentro de si, uma voz gritava: "Diga a ele. Diga que sente mais." Em vez disso, ele murmurou: "De nada."
Somos amigos, né? Miguel assentiu, mas seus olhos diziam outra coisa. Naquela noite, João não dormiu, debatendo-se com a moralidade, trair a confiança da família, enfrentar o julgamento social, tudo por um sentimento que a sociedade ainda via como anormal. O preço parecia alto, mas o silêncio doía mais. Dias viraram semanas, e a proximidade os unia. Miguel melhorava nas notas, mas as conversas revelavam camadas de dor. Ele confessou uma tentativa de suicídio aos 17, após uma briga com a mãe sobre comportamento estranho. João, por sua vez, admitiu o pânico constante de ser descoberto. Meu pai me mataria, disse ele, a voz tremendo. Não literalmente, mas... me renegaria. Eles discutiam ética, era certo esconder quem eram para proteger os outros. Ou era covardia? Uma tarde, na biblioteca, Miguel explodiu, porque temos que nos esconder. Somos errados. João não soube responder, mas aquilo plantou uma semente de rebelião. A tensão escalava quando Miguel começou a questionar tudo. Em uma sessão de estudo no apartamento de João, no Chiado, com vista para os telhados vermelhos de Lisboa, Miguel largou o lápis e disse: João, eu acho que gosto de você. Mais que amigo. O ar ficou pesado, e João congelou, o coração martelando. Ele queria responder, mas o medo o paralisou, e se fosse uma armadilha? E se Miguel estivesse confuso? Não podemos, murmurou João, virando o rosto. Miguel se levantou, frustrado. Por quê? Por causa da família. Da sociedade. Estamos em 2026, caramba. Mas João sabia que as leis mudavam, mas as mentes nem sempre. Aquela confissão abriu uma fresta, mas também uma ferida. João passou noites em claro, debatendo internamente. Seus pais ligavam toda semana, perguntando sobre namoradas. Ele mentia, sentindo a culpa corroer. Miguel, por outro lado, pressionava por mais, mensagens constantes, convites para sair. Vamos ao cinema, como amigos, dizia ele, mas ambos sabiam que não era. Uma noite, eles foram a um bar gay no Príncipe Real, onde a música pulsava e casais dançavam livremente. João se sentiu vivo pela primeira vez, mas o pânico veio quando viu um conhecido da universidade. E se ele contar? Sussurrou para Miguel. Este riu, deixe contar. Quem liga? Mas João ligava. Ele saiu correndo, deixando Miguel sozinho. No dia seguinte, Miguel o confrontou: Você me abandonou. Tem vergonha de mim? João negou, mas a verdade era que tinha vergonha de si mesmo. A família de João complicava tudo. Seu pai, Manuel, visitou Lisboa para um congresso e insistiu em jantar juntos. Filho, você parece distante. Tem alguma garota? João engoliu em seco, mentindo mais uma vez. Manuel falou sobre orgulho familiar, sobre continuar a linhagem. Não me decepcione, disse ele, com um tapa nas costas que soou como uma ameaça. Aquela noite, João chorou sozinho, pensando em Miguel. Ele o via como salvação, mas também como ruína. Miguel, enquanto isso, enfrentava sua própria batalha. Sua mãe, Rosa, descobriu mensagens no celular e o interrogou: O que é isso com esse João? Vocês são. Miguel negou veementemente, mas a semente da dúvida foi plantada. Rosa, viúva e devota, rezava pela cura dele em segredo. Os estudos progrediam, mas a relação azedava. Miguel queria compromisso, João hesitava. Uma briga explodiu na biblioteca: Você me usa para estudar e depois me ignora, gritou Miguel baixo. João rebateu: Não é isso. É o mundo lá fora. Eles se separaram irritados, e por dias, silêncio. João sentia falta, mas o alívio misturava-se à dor. Ele se jogou nos livros, tentando esquecer. Mas o destino interveio, uma prova decisiva se aproximava, e Miguel, sem ajuda, fraquejava. Ele mandou uma mensagem: Preciso de você. Por favor. João cedeu, marcando um encontro no Parque Eduardo VII. Ali, sob o sol de outono, eles se reconciliaram. Desculpa, disse Miguel. Eu entendo o medo. João assentiu, mas dentro de si, a luta continuava: trair a família ou trair o coração. A sociedade pesava. Amigos comuns começaram a sussurrar. Um colega, Tiago, confrontou João: Vocês dois estão juntos. Cuidado, cara. Nem todo mundo aceita.
Tiago era progressista, mas avisava sobre os conservadores na faculdade. Miguel ignorava, mas João internalizava. Ele via notícias de ataques homofóbicos em vilarejos remotos, lembretes de que Portugal, apesar de liberal em cidades grandes, ainda tinha sombras. Uma noite, eles assistiram a um debate na TV sobre direitos LGBT, e Miguel explodiu, porque ainda discutem se somos humanos. João concordou, mas questionava, era ético impor sua verdade aos pais idosos. O ponto de virada veio quando Rosa, mãe de Miguel, o pegou beijando João no apartamento. Não, eles não se beijaram, ainda não. Mas ela viu um abraço prolongado e surtou. Isso é pecado. Saia da minha casa, gritou ela para Miguel, que morava com ela. Miguel, aos prantos, ligou para João, estou na rua. Posso ir aí? João, aterrorizado, disse sim. Aquela noite, Miguel dormiu no sofá, e eles conversaram até o amanhecer. Ela me renegou, soluçou Miguel. João o consolou, mas pensou, e se fosse meu pai? O preço da verdade era alto, perda de família, isolamento. Mas ali, vendo Miguel vulnerável, João sentiu uma determinação crescer. Dias depois, Miguel confrontou Rosa. Mãe, eu sou gay. E amo João. Rosa chorou, mas não cedeu, vá embora. Não quero isso na minha casa. Miguel partiu, ficando com João temporariamente. A coabitação intensificava tudo, toques casuais, olhares. João lutava contra o desejo, mas a ética o friava, era certo avançar agora, com Miguel fragilizado. A vida com Miguel no apartamento de João era um turbilhão. De dia, estudos intensos, de noite, conversas profundas sobre identidade. Miguel melhorava academicamente, mas emocionalmente desmoronava. Perdi minha mãe por causa disso, dizia ele, olhos vazios. João o apoiava, mas o peso o esmagava. Seus pais notavam a distância nas chamadas. O que há de errado, filho? Ele mentia, mas a culpa crescia. Uma visita surpresa do pai mudou tudo. Manuel chegou sem avisar, encontrando Miguel lá. Quem é esse? Perguntou, desconfiado. João gaguejou, um amigo estudando. Manuel franziu a testa, mas partiu. Depois, ligou, não gosto dele. Parece problema. João defendeu, mas internamente tremia. A sociedade ampliava o conflito. Na universidade, rumores se espalhavam. Um professor conservador, o Sr. Costa, ouviu e chamou João, cuidado com associações. Pode afetar sua reputação. João saiu furioso, questionando, porque sua vida pessoal importava. Miguel, rebelde, queria confrontar, vamos assumir. Mas João hesitava, temendo reprovação. Uma manifestação LGBT em Lisboa os uniu, eles foram, anônimos na multidão. Ali, João sentiu liberdade, mas ao ver câmaras, recuou. E se meus pais virem? Miguel revirou os olhos, sempre o medo. O clímax interno veio quando João recebeu uma carta da mãe, estamos orgulhosos de você. Encontre uma boa moça logo. Ele chorou, rasgando-a, Miguel o abraçou, diga a eles. Mas João rebateu, e perdê-los como você perdeu sua mãe. A discussão escalou, você é covarde, gritou Miguel. E você é imprudente, retrucou João. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com seus demônios. Horas depois, Miguel voltou bêbado, desculpa. Mas dói-te ver sofrer. Eles se reconciliaram, mas a ferida ficou. Miguel tentou reconciliação com Rosa. Encontrou-a na igreja, mãe, me perdoe. Ela chorou, é contra Deus. Miguel argumentou, Deus me fez assim. Rosa abrandou ligeiro, mas disse, preciso de tempo. Miguel voltou esperançoso, mas João via o custo, Miguel emagrecera, olheiras profundas. Valeu a pena? Perguntou João. Miguel assentiu, sim, pela verdade. Aquilo abalou João, talvez a honestidade valesse o preço. Na faculdade, uma traição surgiu. Tiago, o amigo, espalhou rumores para ganhar pontos com o Sr. Costa. Miguel descobriu e confrontou Tiago, por quê? Tiago admitiu, inveja. Você tem João. A briga quase virou física, mas João interveio. Pare. Isso nos destrói. Miguel cedeu, mas a confiança abalada. Eles decidiram se isolar, focando nos estudos. Miguel passou na prova, graças a João.
Obrigado, disse ele, beijando a bochecha de João, o primeiro contato íntimo. João corou, mas não recuou. O conflito moral aprofundava. João lia sobre a ética LGBT, debatendo internamente: era egoísmo impor sua orientação à família? Ou dever viver autêntico? Uma noite, sonhou com o pai o renegando. Acordou suando, abraçando Miguel adormecido. Eu te amo, sussurrou, mas Miguel não ouviu. A relação evoluía para algo inegável. Miguel se mudou oficialmente, e eles viviam como casal, sutil. Toques, jantares, mas João ainda escondia dos pais. Uma ligação da mãe: venha para casa no Natal. João aceitou, mas sozinho. Por que não me leva? Perguntou Miguel, magoado. Não posso. Ainda não. Miguel explodiu: então sou seu segredo sujo. João negou, mas a verdade machucava. Miguel saiu, passando a noite fora. João o procurou desesperado, encontrando-o no Tejo: não me deixe. Miguel cedeu, mas isso nos mata devagar. Na viagem para Porto, João refletia. Seus pais o receberam com abraços, mas perguntas: alguma novidade romântica? Ele mentiu, sentindo nojo de si. No jantar, o pai falou sobre um vizinho gay: coitado, a família o abandonou. João engoliu em seco: e se fosse eu? Manuel riu: você? Impossível. Você é normal. Aquilo doeu como faca. João voltou a Lisboa determinado: contaria tudo. Mas ao chegar, encontrou Miguel com malas: vou embora. Não aguento mais esconder. João implorou: espere. Eu vou contar. Miguel ficou cético. O confronto com os pais veio via videochamada. Pai, mãe, sou gay. E namoro Miguel. Silêncio. A mãe chorou, como pôde. O pai gritou: você me decepciona. Não volta aqui. A ligação terminou. João desabou, Miguel o consolando: sinto muito. Mas João sentiu alívio misturado à dor: a verdade libertava, mas custava caro. A sociedade reagia. Na faculdade, o Sr. Costa o ignorava, notas caíam. Amigos se afastavam. Miguel perdia jobs casuais por imagem. Mas eles se fortaleciam. Rosa, surpreendentemente, ligou: filho, pensei. Venha jantar. Miguel foi, cauteloso. Rosa pediu perdão: errei. O amor é amor. Miguel chorou, reconciliando. Aquilo inspirou João: talvez seus pais voltassem. Mas uma traição final veio. Tiago, vingativo, postou fotos roubadas deles juntos nas redes. O escândalo explodiu: família de João soube por terceiros, pai ligando furioso: agora todo mundo sabe. Você nos humilhou. João defendeu: é quem sou. Manuel desligou. Miguel apoiou, mas o dano estava feito. Meses após o caos, João e Miguel reconstruíam. Viveram abertamente, enfrentando olhares, mas ganhando aliados. Miguel se formou, graças ao apoio. Rosa os visitava, aceitando. Os pais de João, porém, silêncio. Uma carta chegou: filho, precisamos conversar. João foi a Porto, nervoso. O pai, envelhecido, admitiu: errei. O medo me cegou. A mãe abraçou: te amamos. Reconciliação lenta, mas real. João voltou radiante: eles aceitaram. Miguel sorriu: viu. A verdade vence. Mas nem tudo era perfeito. Cicatrizes permaneciam, amigos perdidos, confiança abalada. Eles debatiam: valera o preço. João afirmava sim, Miguel concordava. Em uma caminhada por Lisboa, refletiam sobre escolhas. As decisões nos definem, disse João. E o custo nos fortalece, completou Miguel. A vida seguia, com altos e baixos. Eles enfrentavam preconceitos, mas unidos. Uma noite, assistindo ao pôr do sol no mirador da Senhora do Monte, Miguel perguntou: feliz? João assentiu: sim. Apesar de tudo. Será que esconder a verdade por amor à família é um ato de bondade ou de covardia?